Nutri, você sabe onde estão as melhores oportunidades para ganhar dinheiro ainda nesse semestre? Nesse vídeo eu quero mostrar 3 tendências muito fortes que podem abrir portas para você entrar no mercado. Vamos lá? Eu vejo diversas nutricionistas, muitas vezes recém-formadas, querendo entrar no mercado de trabalho e aí começa colocando currículo, fazendo pós-graduação, estudando para concurso, tentando abrir um consultório, e isso não tem problema nenhum. A questão é que quando você faz isso sem estratégia, sem você analisar e estudar o mercado. Eu recentemente, assim, 6, 7 meses, tenho estudado muito a nutrição, a alimentação, as notícias que têm saído, as leis, as normas, as pautas quentes voltadas para a nutrição, e percebi que tem algumas tendências ficando bem fortes, notícias se repetindo, empresas sendo criadas naquela área, estudos sendo revelados. E aí eu quero trazer nesses meus estudos quais foram as 3 tendências. Eu quero te falar que não é coisa só da minha cabeça, tá? Eu estudei e vou mostrar aqui por que eu acredito que essas 3 tendências são importantes e como é que você pode atuar. A primeira é sobre alimentação e agricultura familiar. O agricultor familiar, a gente precisa valorizar muito este profissional. Ele é responsável pelo principal objeto de trabalho da nutricionista, que é o alimento. Sem o alimento, a gente não consegue trabalhar independente da área que você trabalhar, das políticas públicas ao consultório, a gente trabalha com alimento, com acesso ao alimento, com as escolhas alimentares, com padrão alimentar. E o agricultor familiar, ele, além de ser uma figura importante na produção desse alimento, ele tem um alimento saudável e ele tem um alimento sustentável. Junto com isso, há um grande incentivo de bilhões do governo federal para esta classe de agricultores familiares e agricultoras familiares. Apesar disso, muitos desses agricultores, eles não são formalizados. Ele precisa ter uma CAF, que é o cadastro que diz que ele é um agricultor familiar. Então, que é o que faz com que ele consiga vender para prefeituras, para instituições públicas. O governo tem incentivado isso, mas esses agricultores já muitas vezes não estão regularizados, não estão especializados. Não digo nem de especialização mesmo, mas ele não tem ali o mínimo de informação suficiente para entrar no mercado de trabalho. Além disso, existem outras instituições que também ficam de olhos brilhando para o agricultor familiar, que é o Sebrae. O Sebrae, o Senar também, eu já cansei de fazer rótulos nutricionais para agricultores familiares. Então, aquele agricultor que tem um alimento, que produz aquele alimento, quer entrar no mercado de trabalho, então ele procura o Sebrae, ou o Sebrae procura ele. Juntos, eles começam, então, a agregar valor àquele alimento. Então, por exemplo, uma banana pode virar um doce de banana, pode virar um bolo de banana, pode virar uma compota de banana, enfim. Só que muitas vezes precisa dessa nutricionista. Assim como eu, que estou indo lá fazer os rótulos nutricionais, já fui fazer treinamento em associações de agricultores familiares, eu já fiz rótulos, já fiz ficha técnica, já fiz manual de boas práticas lá para o estabelecimento que eles manipulavam os alimentos. E aí, gente, tem uma outra coisa muito importante, que é a lei do PENAI, que está em vigor agora em 2026, que é a lei 15.226 de 2025, mas que começou a funcionar esse ano, que aumenta de 30% para 45% a compra do PENAI na agricultura familiar. E isso é muito importante porque esses alimentos os estudantes terão mais acesso a esses alimentos e os agricultores precisam estar regularizados para poder vender para as prefeituras e para os estados. Aí que entra a gente, ajudando esses agricultores a ficarem regular, a ter um produto com embalagem adequada, a fazer uma tabela nutricional, certo? Então, para mim, é, de fato, uma tendência muito forte. Muito dinheiro investido, leis novas saindo, uma falta de conhecimento técnico gigante diante dos agricultores, e a gente tem tudo isso para poder ajudar essas figuras maravilhosas. Então, se você é do interior, deve conhecer associações e agricultores, procure, se informe, busque a Secretaria de Agricultura do seu município, tente ter acesso aí a esses contatos e ofereça o seu serviço. Então, ó, excelente, importante. Tá? A segunda tendência é a tendência da fitoterapia. Recentemente, eu não sei se vocês viram, saiu o novo medicamento fitoterápico, baseado naquela planta quebra-pedra. Isso, gente, é um grande avanço porque mistura tanto
o saber popular quanto à ciência, e agora trazendo uma perspectiva farmacológica, e é o primeiro fitoterápico que será fornecido pelo SUS. Isso é de uma grandeza enorme, porque além de deixar de ser um medicamento sintético, é um medicamento natural, vindo das plantas do nosso conhecimento popular aí, da nossa família, das nossas avós, enfim. Então, assim, é extremamente importante. Mas por que eu digo que isso é uma tendência? Porque também saiu um novo estudo falando que existem poucas pessoas estudando sobre plantas. As pessoas não têm interesse em estudar sobre plantas. E aí, precisa se trazer uma reflexão do porquê disso. Por que a gente não quer estudar sobre planta? Então, ao mesmo tempo que sai uma pesquisa falando sobre as pessoas não querem estudar sobre plantas, a gente também tem aí um marco importante sobre o primeiro fitoterápico aí no SUS. Isso é muito importante. Além disso, existem várias formas, porque as pessoas ainda têm pouco conhecimento do que realmente, científico, do que realmente as plantas, os chás, as plantas medicinais trazem de benefício para a saúde. Muito fica no senso comum ou na fala popular, no conhecimento popular, que deve ser considerado. Mas a gente precisa trazer essa questão técnica. Eu já pesquisei canais no YouTube e até Instagram que falassem de forma popular o que é, e popular e científica, as bases, os conhecimentos sobre as plantas medicinais, os chás, as infusões. Isso aqui é uma sugestão, eu acho que pode ser muito importante. A única pessoa, assim, que eu sei que fala é Lara Gabriela, é até minha nutricionista que acompanha a minha alimentação. Ela, inclusive, tem um programa chamado Academia Fitonutriente, onde ela recebe nutricionistas e faz ali estudos de caso, traz conhecimento. Então, ela é uma pessoa que não é só muito estudiosa na fitoterapia, mas ela também pratica a fitoterapia com os pacientes e com ela mesma. Então, se vocês não conhecem, o perfil dela é Lara Gabriela Nutri, se eu não me engano, mas eu vou colocar aqui na descrição para vocês terem acesso a ela e tirar mais informação. Então, é uma tendência também muito forte. A terceira tendência, para mim, é a que eu gosto mais. Eu gosto também da agricultura familiar, mas essa aqui é um xodó, por quê? É a perspectiva das dietas sustentáveis. O que é, Amanda, uma dieta sustentável? É aquela dieta que você vai se alimentar hoje, vai nutrir o seu corpo de forma saudável, sem prejudicar as gerações futuras. Esse é um conceito lindo, que, se eu não me engano, foi de Sophie Deran esse conceito, se eu não me engano, que ela fala de alimentação sustentável. E o que é isso? A gente precisa entender, aí eu posso trazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Quais são os alimentos que são mais sustentáveis e os alimentos que são menos sustentáveis? Em linhas gerais, uma alimentação sustentável, ela é pobre em carnes e alimentos ultraprocessados, e ela é rica em alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, verduras, grãos integrais. Por quê? Porque esses alimentos, a produção desses alimentos gasta menos recursos naturais do que a produção de carne vermelha, por exemplo, carne de uma forma geral, e alimentos ultraprocessados. Então, gasta mais recursos naturais. Só para você ter uma ideia, para produzir 150 gramas de carne, gasta-se 9,5 litros de água para produzir um hambúrguer, 150 gramas de carne. Então, não é que a gente tenha que parar de comer carne, mas a gente precisa pensar e refletir na possibilidade de reduzir esse consumo de carne. Fora que essa dieta sustentável, que eu poderia aqui fazer uma relação com a dieta cardioprotetora. A dieta cardioprotetora, que é a dieta criada e desenvolvida pelo Ministério da Saúde junto com o Instituto INCAR, e eles construíram. Gente, essa dieta cardioprotetora, ela é incrível, poucos profissionais utilizam. E ela vai justamente nessa perspectiva de redução de carne vermelha, de aumento de consumo de frutas, verduras, legumes e grãos integrais, alimentos integrais de uma forma geral. Ela traz sugestões de prato, ela transforma os alimentos em grupos de acordo com a cor da bandeira do Brasil, então chama inclusive essa dieta de dieta BR. Ela está totalmente relacionada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que é a Agenda 2030. Então, assim, ela é incrível e as pessoas pouco usam ela. E ela é uma tendência forte porque existe uma tendência das empresas quererem práticas alimentares mais sustentáveis. Todas as empresas que têm alimentos dentro têm o interesse de ter práticas alimentares mais sustentáveis. Os consumidores estão com um foco muito maior
no consumo sustentável, então eles têm o objetivo de consumir alimentos mais sustentáveis, ajuda o meio ambiente, ajuda o nosso corpo, porque a gente sabe que há diversos malefícios em excesso de carne vermelha e alimentos ultraprocessados, e também protege as gerações futuras. Então, focar na dieta sustentável, na dieta cardioprotetora ou dieta BR do Ministério da Saúde, para mim é uma tendência forte, principalmente por conta da sustentabilidade, por conta da Agenda 2030 da ONU e por conta que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e por conta também da questão dos ultraprocessados que está sendo batido muito ultimamente. E aí, Nutri, eu quero saber o que você achou dessas oportunidades, qual você se identificou mais? E o que você acha da gente se aprofundar nessas tendências, convidar palestrantes especializados no tema e discutir aqui oportunidades reais, na prática, de como a gente pode se inserir nesse mercado incrível, maravilhoso, que eu tenho certeza que só vai crescer. Então, se você tiver interesse em se aprofundar mais nesse assunto, eu quero convidar vocês a participar do workshop Nutrição 2030. Tendências que já estão transformando a nossa profissão. Vai ser um evento online e gratuito. O link vai estar aqui na descrição. Você vai acessar e se inscrever. E eu aguardo você lá. Vai ser um evento super legal, porque vão ter convidados da área, especializados no assunto, para poder debater e trazer aqui oportunidades reais para a gente trabalhar nessas áreas, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.